Oi, gente, eu sou a Marina e hoje eu tô aqui pra gente ter uma aula da parte de microbiologia que vai ser sobre fungos. Nessa aula, ela é dividida em três partes, basicamente, só que para não ficar muito longo, nem para também confundir, eu dividi ela em duas aulas distintas. Então, a parte um vai ter as características gerais e a importância ecológica e econômica dos fungos, é uma discussão um pouquinho mais sobre isso. E na parte 2 da aula, eu vou falar um pouco da taxonomia, que é então a classificação desses fungos nos grupos que eles são divididos. Essa aqui é uma parte um pouco mais extensa, um pouco mais chatinha, assim, por assim dizer. Então vai ficar numa aula diferente, até para vocês poderem se organizar melhor. Mas então, vamos lá, conhecer um pouco sobre os fungos. Os fungos, eles estão aqui, ó. Se a gente vê, tem os três domínios, eucária, arqueia e bactéria. E aqui dentro do domínio eucária a gente consegue ver as plantas, os fungos, os animais. Os fungos, agrupados dentro do reino fungi, a gente vê então que eles são bem próximos das plantas e dos animais. E por muito tempo houve a discussão se fungos eram plantas, se fungos eram animais, porque ele compartilha características muito próximas com esses dois grupos, mas ainda assim ele tem suas características próprias, comuns a todos os fungos e não comuns a outros grupos. Por isso a gente tem eles aqui como um reino à parte. Então vamos lá ver de fato as características gerais. Domínio eucária já dá pra gente uma dica. Os fungos, eles são eucariotos, ou seja, eles têm essa organização celular básica aqui, com algumas particularidades, é claro. Então tem a membrana celular, as organelas citoplasmáticas, ribossomos, vacúolos, retículos endoplasmático rugoso, principalmente um núcleo envolto por uma membrana nuclear. Beleza? Que é a característica, então, desses organismos. O material genético deles está todo concentrado dentro do núcleo. Está delimitado por uma membrana dentro da célula. Só que aqui nessa imagem não dá pra ver muito bem, vocês estão vendo que tem dois tonzinhos aqui de amarelo. É porque os fungos, eles têm parede celular. E essa é uma característica que fazia com que algumas pessoas pensassem que eles fossem plantas. Aqui, ó, de branco, delimitado por preto, a gente tem a parede celular dessas células dos fungos. E de laranja, a gente tem a parede celular, que fica em volta da célula, fora da membrana. Só que a parede celular das plantas, ela é feita de celulose, enquanto a parede celular dos fungos, ela é feita de quitina. Vocês já ouviram falar em quitina em algum lugar? Vocês já lembram desse nome? A quitina, ela está presente nos artrópodes, por exemplo, no exoesqueleto desses animais. Aqui, por exemplo, desse besouro, tem quitina. Então, ela tem parede celular, que é uma característica parecida com a das plantas, mas a sua constituição não é igual a das plantas, é igual ao de um exoesqueleto de alguns animais. Outra característica que levava eles a pensarem em agrupar os fungos em um grupo já existente é a reserva de glicogênio. Plantas têm uma reserva de amido. Quando a gente fala, por exemplo, que a batata tem muito amido, é porque essa é a forma que as plantas reservam energia, que armazenam energia. Elas guardam a glicose, né, nessa forma de amido. Amido nada mais é que várias glicoses juntas. Estão ouvindo, deu um alarme aqui no fundo, gente, desculpa. E os animais, eles armazenam glicogênio, assim como os fungos, que também são várias glicoses ligadas, mas a estrutura é um pouco diferente. Tudo bem, então? Além disso, os fungos, eles são todos heterótrofos. Todas as características que eu tô falando, de eucariotos, com parede celular, feita de quitina, reserva de glicogênio e heterótrofos, são características comuns a todos os fungos. E o que quer dizer ser heterótrofo?
quer dizer que eles não são capazes de produzir o próprio alimento, certo? Por exemplo, as plantas, né, seres fotossintetizantes, de uma forma geral, por exemplo, são autótrofos, porque eles próprios produzem o alimento. Agora, os heterotrófos, eles precisam buscar em uma fonte externa de alimentos. E como que eles fazem com que os nutrientes entrem para o corpo deles, para o organismo deles? Por meio de absorção. A gente faz a ingestão do nosso alimento, né? A gente mastiga, faz tudo, tem absorção, por exemplo, no nosso intestino. Esses seres, eles absorvem diretamente do ambiente os nutrientes. Mas como que eles fazem isso? Eles vão englobar as partículas, absorver grandes partículas de alimento? Não. Eles secretam enzimas para fora do corpo deles. Isso é muito importante, a gente vai voltar a falar disso um pouquinho depois. Então, para absorver esses nutrientes, eles secretam enzimas, muitas vezes ali, enzimas hidrolíticas, que vão catalisar a quebra das partículas em partículas menores que eles possam absorver. É basicamente o processo que acontece durante a nossa digestão, por exemplo. A gente não secreta enzimas e várias outras substâncias ali que vão quebrar o nosso alimento para que a gente possa absorver os nutrientes. Eles fazem isso, só que eles jogam essas enzimas para fora do corpo deles. E eu tô falando para fora, mas onde é esse para fora? Eles podem secretar no entorno deles, então, ou eles podem secretar sobre outras células, por exemplo. E aí, se secreta no entorno, vai ter a quebra daquelas substâncias presentes ali. E se eles secretam sobre outras células, eles conseguem adentrar a sua estrutura celular dentro dessas células de outros organismos e absorver de dentro daquelas células os nutrientes. Eles vão estar roubando nutrientes de outros organismos, de uma certa forma, né? E aí, relacionado a essas formas aqui, a gente tem vários papéis ecológicos de fungos. Eles são decompositores da matéria, eles podem ser parasitas, eles podem estar envolvidos em relações, gente, travou aqui a palavra, relações de mutualismo, entre outras relações simbióticas também, como comensalismo, mas essas aqui são as principais que a gente vê. Tudo bem, então? Por fim, a gente tem que esses fungos, eles podem ser uni- ou multicelulares. Aqui como exemplo, os unicelulares a gente chama de leveduriformes e os multicelulares a gente... E aqui um exemplo, né, de leveduriforme é a Saccharomyces cerevisiae, a gente vai falar um pouquinho mais dela depois. E os multicelulares são filamentosos. Aqui a gente tem um exemplo da Amanita muscaria, que é o famoso cogumelo lá do Mario. Mas bem, então tá bom. A gente viu as características gerais desses fungos, mas como que é a organização dos fungos multicelulares? Porque os unicelulares é uma célula só. Então não tem muita organização em tecido, por exemplo. Já os multicelulares, olha só, a gente vê aqui uma laranja coberta pelo que a gente chama de mofo ou bolor, né? Que a gente vê às vezes na nossa casa, no pão. Se a gente der uma aproximada nisso daqui, a gente vai ver filamentos. Vocês conseguem ver aqui esses filamentos? E esses filamentos, por isso eles recebem o nome, né, de fungos filamentosos, são chamados hifas. Então, esses filamentos aqui do fungo. E aí, essas hifas aqui, elas têm uma morfologia que pode variar um pouco de grupo para grupo. Como assim? Elas podem ser septadas ou aseptadas, também chamadas de cenocíticas. As hifas septadas, como a gente pode ver nesse desenho aqui, ó, ela tem septos. Esses septos, eles não são completos, ou seja, eles não são uma barreira completa para a passagem de núcleo, de organelas, nutrientes por aqui. Eles não são completos, né? Eles vão ter um orifício entre eles que vai permitir essa passagem. Enquanto isso, a gente também tem as hifas aseptadas ou cenocíticas, que não vão ter os septos
E então é como se fosse uma grande célula com citoplasma contínuo. Beleza? Então, esses são os dois tipos básicos de hifas que a gente tem. Tem alguns grupos que só vão ter essas, tem alguns grupos que só vão ter essas, tem grupos que podem ter os dois tipos de hifas. Então, voltando a isso aqui, ó. Isso aqui é uma hifa. Agora a gente já sabe o nome, né? Antes eu tava falando de filamento. É uma hifa. E o conjunto de hifas de um fungo, essas hifas vão formando um emaranhado de hifas. Isso é muito importante também para aquela questão da alimentação deles, né? Da absorção. Porque vai para a mesma ideia, por exemplo, do nosso intestino delgado, que é todo enroladinho para, em uma área pequena, né, em um volume pequeno, eles terem uma grande área de absorção. O fungo vai por essa mesma ideia. Faz um emaranhado de hifas em que uma área pequena a gente consegue ter uma grande área de contato do fungo com o meio externo. E esse emaranhado de hifas recebe o nome de micélio. Aí dentro de um mesmo fungo a gente pode ter micélio vegetativo, micélio reprodutivo, mas isso vai ser assunto para depois. A gente vai ver essa parte de reprodução daqui a pouco. A reprodução, então, ela pode ser tanto sexuada quanto assexuada. Existem espécies que fazem apenas a sexuada e existem espécies que fazem apenas a assexuada, mas é bem comum eles poderem fazer os dois, variando de acordo com as condições ambientais, por exemplo. Na reprodução sexuada, a gente pode ter fusão de hifas, produção de gametas. Na assexuada pode ter fragmentação, brotamento, esporulação. E esse nome aqui, esporulação, aqui não tem o nome, mas por meio desses dois processos aqui, a gente também tem a produção de esporos, que é a principal forma de reprodução dos fungos. A gente pode ter produção de esporos tanto sexuada quanto assexuada. Isso é muito importante, então eu trouxe essa imagem aqui, que é do livro do Campbell, que a gente consegue ver a produção de esporos aqui, tanto pela via sexuada quanto pela via assexuada. Cada grupo de fungos vai ter estruturas e estágios de desenvolvimento variados no meio desses ciclos, mas de uma forma geral é isso. Então, ó, o micélio, a gente tem um micélio, vamos ver a sexuada primeiro. E aqui tem outro micélio de um outro indivíduo. Então, vai ocorrer a fusão do citoplasma desses micélios. E aqui a gente chama de estágio heterocariótico, é porque vai ter tanto um núcleo, né, tanto material genético desse indivíduo quanto desse. E a cariogamia, então, esses núcleos se fundem e vão formar o zigoto. E aí vai desenvolvendo. E por meio de meiose, volta a ser haploide e produz os esporos, que achando um ambiente favorável vai germinar e vai dar origem a um micélio. Por reprodução assexuada, esse micélio ele já é haploide, como a gente pode ver aqui. E aí, então, vão se formar esporos por mitose, certo? Células haploides vão dar origem aos esporos também haploides por mitose. E da mesma forma, quando encontrar um ambiente favorável, ele pode germinar, formando um novo micélio. De uma forma básica, essa é a reprodução. Quando eu estiver falando na aula 2 sobre os grupos, eu vou dar ênfase também aos tipos de reprodução de cada um deles. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho da importância ecológica desses seres vivos. A gente sabe que todo organismo na natureza, ele desenvolve papéis ecológicos muito importantes, seja em relação ao fluxo de energia, ele nas teias e cadeias tróficas, né? Cadeias alimentares, mas também em outras formas, que às vezes a gente nem imagina. Por exemplo, os fungos, em grande maioria, eles são decompositores. Junto com as bactérias, são os maiores organismos, maiores em quantidade, né? Porque eles são pequenos. Os maiores organismos decompositores, principais responsáveis pela decomposição. E o que é isso? É a decomposição, então, da matéria orgânica. Mas por que decompor matéria orgânica é importante? Vocês já ouviram falar nisso aqui, ó? Ciclagem dos nutrientes. Ciclagem vem de ciclo mesmo. É manter os nutrientes em ciclo. Então, como
isso vai acontecer? Os fungos, isso aqui é uma molécula de celulose, um trechinho dela, né, na verdade. Os fungos, eles são capazes de quebrar essas moléculas. Não só a celulose, como praticamente toda molécula à base de carbono, os fungos são capazes de decompor. Até alguns tipos de combustíveis à base de muito carbono, os fungos conseguem, algumas tintas, eles conseguem também. A lignina da madeira, que é uma substância muito difícil de quebrar, que poucos organismos conseguem, alguns tipos de fungo conseguem. Então, a gente vê que eles vão decompor, vão quebrar essas substâncias. E para isso, vocês lembram daquelas enzimas deles? Pois é, essas enzimas que atuam aí. Por que eles são decompositores? Porque eles secretam a enzima no entorno deles para eles conseguirem absorver os nutrientes ali, e à medida que eles vão fazendo isso, eles vão decompondo a matéria orgânica. E isso é muito importante para manter uma disponibilidade de nutrientes inorgânicos, como carbono, nitrogênio, oxigênio. As plantas, por exemplo, elas precisam de absorver esses nutrientes inorgânicos do solo, por exemplo, para ter material para construir os açúcares que elas produzem na fotossíntese, por exemplo. Sem carbono, sem nitrogênio, a gente não vai conseguir produzir açúcar, ácidos nucleicos, as plantas, na verdade, gente. E a partir disso, né, da teia trófica, vai chegando aos consumidores e vai subindo aos níveis tróficos diferentes. Então, é muito importante para manter essa disponibilidade, porque caso a matéria não fosse decomposta, um animal que se alimentou, ele tá ali cheio de nutrientes. O corpo dele morre, mas se essa matéria não é decomposta, ficaria presa ali nele todos esses nutrientes e não voltaria a disponibilidade para outras plantas, por exemplo, poderem produzir novas moléculas. Uma outra importância ecológica que eu trouxe deles são as micorrizas. É uma relação de mutualismo. Existem outras relações de mutualismo, até com animais também. Tem o caso das formigas, né, que é bem famoso, a relação das formigas com o fungo. Mas as micorrizas é uma relação entre fungos e raízes de vegetais. Esse nome em si, micorriza, significa raízes fúngicas. Então já mostra pra gente um pouquinho da natureza dessa relação. Mas o que acontece? Tem o fungo, tem a raiz, e o mutualismo é uma relação benéfica para os dois, com uma forte dependência entre esses organismos. Por quê? O que eles estão trocando aqui? Uma relação de benefício mútuo, daí vem o mutualismo, de troca. O fungo, como a gente já falou, ele não se alimenta por absorção, e ele não forma um micélio que tem uma ampla área de contato com o meio, né, externo, onde estão esses nutrientes. Além disso, eles têm uma camada fina para poder absorver esses nutrientes. Então, eles absorvem muitos íons e minerais. E eles podem transportar isso um pouco para a raiz. Então, a raiz, ela se beneficia do fungo para essa absorção de íons e minerais que ela vai precisar para o seu metabolismo. Enquanto isso, o fungo, ele é heterótrofo, certo? Ele não produz o seu alimento. E as raízes das plantas, elas têm nutrientes orgânicos, como açúcares, produzidos na fotossíntese dessa planta. E então o fungo, ele recebe esse alimento. Certinho? E então, a importância econômica. Já que falamos de importância econômica, deixa eu voltar aqui. Essa relação das micorrizas, ela é muito importante na economia, porque várias espécies cultiváveis, então na agricultura, elas precisam dessa relação para ter uma produtividade boa. Então, além de ecológica, né, de equilíbrio de espécies, é importante economicamente também. Então, outras importâncias econômicas. Às vezes a gente pensa, fungo? Eu não vejo fungo na minha vida. Está presente na nossa alimentação, os cogumelos, as trufas, já ouviram falar? Não a de chocolate, mas aquelas que são caras para dedéu. Queijos super finos,
também tem fungos neles. Cerveja e outros produtos, outras bebidas alcoólicas. Mas como assim? Eu tô comendo fungo aqui nas bebidas alcoólicas? Não, já vou explicar. Na produção de pães, de bolos também. O pão em si não é fungo, então onde que entra esse fungo aqui? Nesses dois casos, tanto das bebidas alcoólicas quanto dos pães, a gente tem esse fungo aqui, ó, as leveduras, como principais atores nesse processo. Como? Por meio da fermentação. Em situações anaeróbicas, essas leveduras, elas fazem a reação de fermentação alcoólica, em que elas quebram açúcares em álcool e gás carbônico. Na produção de bebidas alcoólicas, é o álcool aqui, o etanol, né? Essa reação aqui, ela está simplificada, ela tem estágios diferentes, mas de uma forma geral é isso. E na produção da bebida alcoólica, o etanol, o álcool, que é o importante, certo? E aí depois vão ter processos de purificação, o que for necessário para também não prejudicar a saúde. Mas na produção dos pães, o que é importante é isso aqui, ó, o gás carbônico. Se a gente pensa na produção de um pão, que a gente coloca ali o fermento biológico na massa, é isso aqui é o fermento biológico. E então, à medida que essa reação vai acontecendo, vai sendo produzido álcool e gás carbônico. Quando a gente coloca no forno, o álcool, ele é volátil. Então, ele evapora e sai dali da massa do pão. E o gás carbônico é um gás, ocupa espaço. Duas coisas não vão ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, esse gás, ele faz ali com que o pão cresça e fique aeradinho, que fique espaços, buraquinhos na massa do pão, que ele fique macio. Então, aqui a importância econômica também na nossa alimentação. Além disso, tem a importância farmacológica dos fungos. Existem vários medicamentos à base de produtos do fungo. E o mais famoso é a penicilina, produzida a partir do penicillium. A penicilina é um antibiótico. E ela foi descoberta como um cientista, ele estava cultivando ali bactérias e observava que um pedaço não crescia as bactérias. Quando ele foi ver, tinha o penicillium secretando uma substância que matava a bactéria, a penicilina. E hoje a gente utiliza ela, hoje e há muito tempo, na verdade, né? Ela como um antibiótico. Uma outra importância dos fungos é nas pesquisas de base. Analisando vários seres vivos, a gente descobre informações que são úteis para várias áreas de pesquisa. A levedura aqui, a Saccharomyces cerevisiae, ela é um importante organismo utilizado para compreender mecanismos moleculares dos ácidos nucleicos, da genética em si. Uma genética molecular. Ela é um dos principais modelos de estudo, a Saccharomyces cerevisiae. E aí a gente consegue descobrir várias outras coisas aplicadas em várias outras áreas. Vocês ouviram o telefone tocando, né, gente? Desculpa. Mas é isso. Então, eles são usados como modelos moleculares para entender algumas variáveis aqui da genética. E nessa primeira aula é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade na monitoria para mandar nos comentários também. E na próxima aula, na parte 2, a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos fungos em seus respectivos grupos. Beleza? Obrigada por essa aula, bons estudos!